Capsu, e nós vamos falar agora sobre a proposta do Trump de sancionar oficiais na Europa por conta de censura. Olha que coisa interessante essa medida do Trump, tá? Porque como eu falei para vocês, a ideia do Trump e das Big Techs sempre foi usar o Brasil como um exemplo. E é exatamente isso que ele está fazendo nesse caso aqui contra os países europeus, nessa questão da DSA, né? DSA é uma lei que foi aprovada na Comunidade Europeia para censurar a internet. É uma lei das fake news que eles aprovaram lá, né? Veja, é melhor do que a decisão do STF aqui no Brasil, porque lá na Europa foi aprovada pelo Congresso. Então é errada, é um absurdo, é censura, visa controlar a informação, mas foi aprovada pelo Congresso, pelo menos. Teve alguma lógica democrática nessa história, diferente da decisão aqui no Brasil, que não foi aprovado pelo Congresso, mas o STF entendeu que não, porque nós temos direito de definir tudo e foda-se quem foi eleito, quem não foi eleito, a gente vai decidir a censura aqui, e fizeram a decisão terrível de censura aqui nas redes sociais, né? Então, como eu falei para vocês, o objetivo do Trump nesse caso sempre foi usar o Brasil como exemplo, e é exatamente isso que ele está fazendo. Essa notícia foi sugerida por Giliard Almeida e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o fenômeno está acontecendo no mundo inteiro, né? A esquerda está perdendo força, a aristocracia socialista lá da Europa e dos Estados Unidos e do Brasil está perdendo força, e com isso eles culpam as redes sociais, mas eles culpam o inimigo errado, porque o problema é justamente mais informação entre as pessoas que está fazendo as pessoas abandonarem os dogmas esquerdistas. Não é culpa das redes sociais, não é culpa do que está sendo falado, não é culpa de fake news. Fake news é ruído na comunicação. Tem fake news? Tem. É uma coisa chata? É chato. Mas a verdade é que não faz diferença, não é isso que muda o pensamento das pessoas, né? Até porque sempre que você tem qualquer notícia, seja verdadeira ou seja falsa, você vai ter outras pessoas contradizendo aquilo ali. Então, ou seja, não é algo que vai mudar a opinião, né? O que muda a opinião é o fato de você ter mais comunicação entre as pessoas, mais argumentação entre as pessoas. É isso que mudou. E é isso que matou a esquerda, né? Mas a esquerda continua com essa ideia de que se a gente conseguir combater tudo direitinho, coisa e tal, impedir que as pessoas falem as coisas que a gente não gosta, a gente vai conseguir reconquistar o coração e mente das pessoas, né? Isso é falso. É só você ver como é que aconteceu o fim do absolutismo na Europa. O iluminismo aconteceu exatamente quando você teve a invenção da imprensa. A invenção da imprensa foi uma coisa revolucionária naquela época, foi mais ou menos equivalente ao que está vivendo agora. As pessoas passaram a ter muito mais acesso à informação, né? Um livro era uma coisa que custava uma fortuna, livros eram deixados de herança de pai para filho, porque era uma coisa caríssima, que tinha que ser copiado à mão o livro e coisa e tal. O Gutenberg inventou a prensa e de repente todo mundo podia ler tudo. E aí, meu amigo, o pessoal começou a falar, peraí, tem umas coisas estranhas, né? Veio toda a reforma protestante, teve todo esse negócio, surgiu em virtude desse tipo de coisa. E não só isso, toda a queda da monarquia absolutista na Europa como um todo, na Inglaterra. Enfim, a gente está vivendo um momento similar a isso. Também esses governos, do jeito que existem hoje, vão ter que ser muito mais leves. É o que eu falo, estamos caminhando para uma capistão, para um modelo em que o Estado é muito mais leve do que é hoje, muito menor do que hoje, muito menos controlador do que é hoje, né? Enfim, o Trump tem ficado advogado por essa liberdade de expressão, pelo direito das pessoas de usarem as Big Techs, de não terem censura nas Big Techs e coisa e tal. É o mesmo dilema que a gente vive aqui no Brasil, eles estão vivendo lá na Europa. E, inclusive, o George Soros, na verdade, o Alex Soros, o filho do George Soros, esteve aqui no Brasil exatamente porque ele está por trás dessa história toda. Ele quer controle de informação, ele quer reviver a esquerda. A aristocracia não vai morrer sem lutar, né? E é engraçado que eu não tenho dúvida nenhuma que esse pessoal, se você perguntar para eles, eles acham que estão imbuídos da melhor objetivo, não porque seria uma coisa muito boa, porque tem muito ódio nas redes, o ódio, não sei o que lá, sendo que, no fundo, eles estão protegendo a eles mesmos, né? Por mais que eles achem que estejam fazendo uma coisa boa, eles estão protegendo a eles mesmos e nada além disso, e piorando a situação. O Trump está certo.
está querendo acabar com essa censura, está querendo lutar pela liberdade de expressão, permitir que as pessoas falem o que querem, e é o que vai garantir um novo salto de economia no mundo. Porque, veja bem, é isso que sempre acontece. A invenção da imprensa, a liberação da informação para todo mundo, acabou causando a Revolução Industrial, que foi uma coisa que elevou o patamar de riqueza no mundo de forma incontestável, né? Houve uma época que uma camisa era um negócio de luxo, as pessoas andavam descalças e sem roupa pela rua porque não tinham dinheiro para isso. Hoje em dia, bem ou mal, até o pessoal mais pobre do mundo tem dinheiro para roupa, né? Porque roupa ficou barato, muito barato produzir roupa, produzir tecido. E a mesma coisa vai acontecer agora. A inteligência artificial, isso vai aumentar o grau de riqueza da sociedade, muita coisa. Por quê? Por causa da informação descentralizada. E, no entanto, você vai ver sempre as pessoas que eram ricas no esquema anterior, no status quo anterior, lutando contra isso, porque elas querem manter a riqueza delas, elas não querem outras pessoas contestando a riqueza delas, né? Então, é realmente o Trump está correto nisso aqui. Olha só, a administração Trump procura colocar sanções em oficiais da União Europeia que implementem a lei da SA, né? Então, olha só, a administração Trump está considerando impor sanções, tipo Magnitsky, em oficiais dos estados europeus responsáveis por implementar uma lei de Digital Services Act, que é a lei de censura lá na Europa, dizem duas pessoas familiarizadas com o assunto, né? A reclamação americana é que isso seria uma censura contra americanos e empresas americanas. É a mesma coisa que ele falou do tarifaço do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, né? Aqui, ó, não está claro qual seria a União Europeia ou algum Estado membro da União Europeia, quem seriam essas pessoas que seriam alvos da lei Magnitsky por lá, né? O Trump, na segunda-feira, ameaçou países que têm taxas digitais com tarifas adicionais subsequentes em seus bens, caso eles não removam essas legislações. Acho também bastante pertinente. Lembrando que o Lula quer implementar mais impostos sobre o YouTube, sobre as redes sociais por conta disso, né? Citando uma informação do Departamento de Estado, a Reuters indicou esse mês que o Trump introduziu diplomatas americanos na Europa para lançar campanhas de lobby para construir uma oposição a esse ato de serviços digitais, para remover ele ou eliminar esse ato, né? A lei da Europa tem o objetivo de tornar o ambiente digital mais seguro, obrigando as gigantes de tecnologia a fazerem mais limitação, mais censura de conteúdo, inclusive discurso de ódio e abuso sexual de crianças, né? É sempre o mesmo esquema, é sempre a mesma desculpa. Não, a questão é as crianças, temos que proteger as crianças e não sei o que lá. No final das contas, é para buscar controlar a oposição, sempre é isso, né? E os Estados Unidos diz que a Europa está buscando restrições à liberdade de expressão em seu esforço para combater o discurso de ódio, né? Então o que o Trump está falando, esse negócio de proteger as crianças, tá ok. Até a gente já tem visto uma parte dos Big Techs focando nesse negócio de realmente evitar que crianças acessem Big Tech e coisa e tal. Eu acho uma besteira, porque isso não vai impedir quem faz coisas erradas de fazer coisas erradas, mas pelo menos é uma maneira de evitar que as Big Techs paguem esse preço, né? Porque o outro lado é que é muito pior. Porque ao mesmo passo em que você dificulta a vida da pessoa honesta, a pessoa que é desonesta, ela contorna do mesmo jeito, sem dificuldade nenhuma, né? Em maio, o Marco Rubio ameaçou restringir vistos para pessoas que censurem o discurso por americanos, inclusive nas mídias sociais, inclusive de oficiais estrangeiros que busquem regular coisas americanas, né? E aí ele coloca aqui, olha só o que ele coloca aqui, ó. Washington impôs sanções num juiz da Suprema Corte brasileira que está vendo o julgamento de um aliado do Trump, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, acusando o judiciário de estarem fazendo detenções pré-julgamento e suprimindo liberdade de expressão. Ou seja, ele está dizendo aqui, olha o que eu falei para vocês, o Trump está usando o Brasil como um exemplo para a Europa. E é isso mesmo. E por que está usando o Brasil? Porque o Alexandre de Moraes deu margem para isso. Fez muita merda, errou pra caramba, né? Enfim, essa é a situação. Isso vai resolver alguma coisa? Não sei, mas o Trump está disposto a lutar por isso, né? Agora, eu acho que uma coisa que atrapalha o Trump é esse caso aqui, ó. O governo Trump vai processar quem queimar a bandeira nos Estados Unidos.
E, de novo, eu não sou a favor de queimar a bandeira americana. Eu nunca queimei bandeira americana, não sou a favor de queimar a bandeira americana. Mas a verdade é a seguinte, isso é liberdade de expressão. Esse sempre foi o entendimento lá nos Estados Unidos, né? Queimar a bandeira é uma liberdade de expressão. Você está exprimindo alguma coisa, que você não gosta do governo americano. É seu direito exprimir isso. Isso é o que diferencia ditaduras de democracias. Você poder expressar o seu descontentamento com o regime atual, seja ele qual for. A Coreia do Norte, o que diferencia uma ditadura de uma democracia não é o nome. A Coreia do Norte é a República Democrática Popular da Coreia do Norte. É democracia também. Se perguntar para o líder lá, não, somos uma democracia, lógico. Ah, mas alguém pode contestar, você pode reclamar? Não, não pode, porque aí está atacando as instituições. Cuba, a mesma coisa. E aparentemente o Trump está meio que querendo fazer isso nos Estados Unidos. Achei um tiro na água do Trump. Isso aqui é uma coisa ruim. Isso é uma coisa que mina o esforço dele por mais liberdade de expressão. Não sei qual foi a ideia disso daqui, não sei o que ele pretende com isso, mas a verdade é que isso daqui é totalmente fora do padrão que ele está fazendo, né? Fica parecendo que é uma coisa aleatória. Ah, não, porque não pode queimar bandeira, mas pode falar não sei o que lá na internet. Quem que decide isso? O ideal é que pudesse tudo. Bandeira não é o país, bandeira é só um símbolo. Você queima a bandeira, ninguém, fora o prejuízo da própria bandeira, né? Se você queimar a bandeira de outra pessoa, eu concordo, é um crime, você está destruindo propriedade privada de outra pessoa. Mas queimar a bandeira que é sua, meio que diferença faz? É um discurso, é um statement, né? É uma declaração que você está fazendo. Por mais que você discorde dessa declaração, a pessoa tem o direito de fazer essa declaração. Enfim, achei isso aqui um tiro na água do Trump. Mas isso daqui de forçar os europeus, ou proibir os europeus de censurar a internet, isso está no sentido correto.